Vivemos um tempo de aprofundamento da escalada de retirada de direitos, já iniciada em governos anteriores, materializada em uma série de contrarreformas, a do ensino médio, a trabalhista, a da Previdência e de emendas constitucionais, a que congelou por 20 anos os gastos sociais, e a emergencial, antessala da contrarreforma administrativa, que congela salários dos servidores públicos. Enquanto retira direitos da classe trabalhadora, direitos sociais garantidos pela Constituição, o governo em exercício, apoiado com sua política econômica ultra-neoliberal, por ampla maioria do Congresso Nacional, mantém as taxas de lucro do capital. Está em curso um radical desmonte do Estado, configurado na proposta de contrarreforma administrativa, no programa de privatização de estatais e no amplo processo de desregulamentação, que envenena por meio dos agrotóxicos os alimentos que consumimos, ameaça destruir os diferentes biomas brasileiros e os povos originários que vivem neles, indígenas e quilombolas, ameaçados pelo agronegócio, pelo garimpo ilegal, pelas minerações e pela ocupação ilegal de terras públicas. O resultado dessa necropolítica é o aumento expressivo da fome, da pobreza, do desemprego, da população com trajetória de rua, do sucateamento da educação pública, do Sistema Único de Saúde, SUS, dos sistemas de assistência social e do sistema de ciência e tecnologia. Esse cenário torna-se ainda mais e profundamente grave com a crise sanitária provocada pela pandemia do coronavírus, que já dizimou mais de 280 mil brasileiros. Mesmo vítima de uma precarização decorrente de contínuas investidas para a sua privatização, foi o SUS, por meio do comprometimento das trabalhadoras e dos trabalhadores da saúde, que salvou centenas de milhares de vidas, evitando uma tragédia ainda maior. Esse número inaceitável de mortos poderia ter sido evitado por um governo que assumisse a Coordenação Nacional de Combate à Doença, garantindo as medidas preventivas recomendadas pelos infectologistas, a produção e compra de vacinas e provendo o SUS da materialidade dos profissionais necessários para o devido atendimento da população contaminada pelo vírus. Essa é a conjuntura que nos cabe enfrentar na condição de um grupo que se propõe continuar à frente do Sindicefet-MG, defendendo o serviço público, os servidores e uma educação pública, gratuita, laica, de qualidade socialmente referenciada. Esse necessário enfrentamento da conjuntura somente acontecerá com alguma efetividade se tivermos a participação das docentes e dos docentes do Cefet-MG, que atuam nos diferentes campi distribuídos em 9 cidades do nosso estado: Araxá, Belo Horizonte, Contagem, Curvelo, Divinópolis, Leopoldina, Nepomuceno, Timóteo e Varginha. Ampliar o trabalho de base buscando fortalecer as assembleias descentralizadas quando elas puderem ocorrer na forma presencial continua sendo uma meta prioritária desse grupo. Por isso, Multicamp. Assumiremos o desafio de encaminhar a formação de um conselho de representantes que nos aproxime mais dos coletivos de professoras e professores dos departamentos, que contribua com a análise permanente da conjuntura, resultando em pautas representativas da base no encaminhamento das assembleias. Fortalecer a democracia interna na instituição, insistindo na revisão das regras que regem a eleição dos conselhos, garantindo que a eleição dos conselheiros traduza uma efetiva representação da comunidade cefetiana. Detentores de cargos comissionados, indicados pela diretoria-geral, não podem participar das eleições para os conselhos, de forma a não distorcer sua representatividade. No plano externo, diante de um governo de face autoritária, militarizado, cujas ações implicaram o aumento da violência, especialmente contra a população feminina, negra e LGBTQI+, a luta por democracia coloca-se na ordem do dia. Porém, uma luta na perspectiva da classe trabalhadora contra toda forma de discriminação, bem como de reconquista dos direitos que têm sido retirados e no sentido da sua ampliação. Por isso, democrático e de luta. Uma luta que no campo da educação significa continuar enfrentando o movimento da escola da mordaça, defendendo de forma intransigente o direito de ensinar e de aprender
e se opondo a todo o conjunto de reformas empresariais que visam privatizar a educação pública, em especial o Futurice e as novas diretrizes nacionais da educação profissional e tecnológica. Em tempos de congelamento de salários, defender a recomposição salarial e a revogação da portaria, que aumenta para 17 horas aulas a carga mínima didática semanal da carreira de ensino básico, técnico e tecnológico, que inviabiliza uma das atribuições da carreira, o exercício profissional da articulação entre ensino, pesquisa e extensão. Participar do processo de acompanhamento do ensino remoto emergencial, reivindicando a melhoria das condições da oferta dessa modalidade, defendendo procedimentos que impeçam a intensificação do trabalho docente e, especialmente, afirmando seu caráter precário e excepcional, concretizado apenas pela impossibilidade do retorno às aulas presenciais, nesse contexto de descontrole da pandemia. Em um plano mais abrangente e fundamental, a luta em defesa da vida, da vacinação já e para todos, do auxílio emergencial, pelo menos nos patamares de valor e cobertura definidos pelo Congresso Nacional em 2020. Combater fortemente a chantagem feita para a aprovação da PEC 186, que congela salários e precariza o serviço público com falso argumento de um ajuste fiscal para prover a população vulnerabilizada pela pandemia valores de auxílio emergencial menores que a quantia já pequena de R$ 600 e alcançando um número ainda menor de pessoas em um quadro de desemprego, fome e miséria crescentes. As lutas para lutar são muitas e todas elas convergem para uma única bandeira: fora Bolsonaro e Mourão. Essa bandeira unifica movimento sindical e movimentos sociais. É a única saída para a classe trabalhadora retomar a ofensiva na luta por direitos. No nosso caso, de forma mais específica, a defesa e valorização do servidor e do serviço público. Dela temos participado e assim queremos continuar, levando os anseios da base para as instâncias organizativas do antes e encaminhando na gestão multicamp a discussão das pautas que vierem dessas instâncias. Assim nos apresentamos às professoras e aos professores da instituição em que trabalhamos para dirigir o movimento docente à frente do SINDI-Cefet-MG. Venham conosco nessa gestão multicamp, democrática e de luta. Para meus colegas de profissão de todos os campos do Cefet-MG, participe das eleições do SINDI-Cefet. Nos próximos dias 7 e 8 de abril, vote Chapa 1 SINDI-Cefet. Vote Chapa 1. Vote Chapa 1. Vote Chapa 1 para o SINDI-Cefet-MG. Vote Chapa 1 SINDI-Cefet. Vote Chapa 1 SINDI-Cefet-MG. Multicamp, democrático e de luta. Multicamp, democrático e de luta. Multicamp, democrático e de luta. SINDI-Cefet-MG. Multicamp, democrático e de luta.